Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre síndrome de Guillain-Barré, tá? Uma neuropatia periférica não muito incomum, não muito comum, mas que hora ou outra nós podemos encontrar, né, na nossa frente, um paciente com sequelas de síndrome de Guillain-Barré. Então nosso objetivo na aula de hoje é entender todo o conceito do que é a síndrome de Guillain-Barré, compreender a sua fisiopatologia, né, o seu diagnóstico e falar um pouquinho sobre recursos de tratamento para esta patologia. Tá? Quando falamos de síndrome de Guillain-Barré, estamos falando de uma polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda. Nossa, que nome, né? Vamos lá entender, compreender o que significa a síndrome de Guillain-Barré. Tá? Ela é uma né? Ou seja, várias lesões de várias raízes nervosas, né? Poli de várias, radículo de raízes, neuro de raízes nervosas. Hipatia, uma doença, né? Uma lesão, uma disfunção. Tá? Uma lesão, então, de várias raízes nervosas, né? De característica desmielinizante, ou seja, há uma perda da bainha de mielina nessas fibras nervosas, causada, né, por uma inflamação aguda. Tá? Então, se a gente for definir o que seria a síndrome de Guillain-Barré, poderíamos defini-la como uma inflamação aguda de várias raízes nervosas, né, levando à desmielinização dessas raízes nervosas. A consequência desta desmielinização é uma paresia ou uma paralisia, ou seja, uma perda parcial, né, dos movimentos, ou uma perda total, uma plegia, né, dos movimentos, que afeta mais de um membro do nosso corpo, geralmente de característica simétrica, ou seja, afeta os dois lados do nosso corpo, associada a uma perda dos reflexos tendinosos, levando a uma neuropatia motora e uma paralisia flácida. Então aqui nós já encontramos várias das características diagnósticas da síndrome de Guillain-Barré, né, uma polineuropatia inflamatória desmielinizante, né, que leva à perda parcial ou total dos movimentos, que ocorre de forma simétrica em mais de um membro do nosso corpo, de característica flácida, né, de característica associada à hiporreflexia, à hipotonia, já que é uma lesão do sistema nervoso periférico. A sua incidência anual é em torno de 0,16 a 4 casos por 100 mil habitantes, ou seja, não é algo muito comum, tá? Mas que quando acontece, né, ela vai necessitar de um programa de reabilitação fisioterapêutica. Então é importante que a gente conheça essa patologia. Ela pode ocorrer em qualquer idade, tá? Mas ela é rara em crianças, ela é mais comum, né, em adultos jovens entre a segunda e a terceira década de vida, tá? E tem um outro pico entre a quinta e a sétima década de vida. Então, mais comum em adultos jovens e em idosos. Tá? Em idosos, ela tende a ser um pouco mais grave, né, devido já à fragilidade, né, do idoso. Quanto à etiologia, ela tem uma característica idiopática, ou seja, né, ela não tem uma causa definida, tá? Não tem algo que explique de forma definitiva, né, ou definida, né, a Guillain-Barré. Tá? O que nós sabemos sobre esta doença? Ela é de caráter autoimune, tá? Ou seja, né, nós temos um sistema imunológico, né, atuando contra o próprio organismo.
né? Uma doença autoimune é aquela em que o próprio sistema imunológico começa a identificar algum tecido do nosso corpo como antígeno, né? E começa a atacar, né, essa estrutura. Tá? No caso da síndrome de Guillain-Barré, são as raízes nervosas. Tá? Existem alguns gatilhos, né, alguns disparos, algumas infecções que podem funcionar como início, né, ou ativação dessa resposta inflamatória. Tá? Aí nós encontramos na literatura as infecções respiratórias, né, estados pós-vacinação, como a H1N1, tá? Dengue, zika e chikungunya, são doenças virais. Algumas infecções do trato gastrointestinal, principalmente pelo micro-organismo Campylobacter jejuni, picadas de inseto, tá? Gravidez e cirurgias. Então, são situações em que há ativação do sistema imunológico e pode funcionar como gatilho para essa resposta autoimune, né? Como disparo, como início, ativação dessa resposta autoimune contra o sistema nervoso. Com relação à sua fisiopatologia, então nós temos uma resposta imune, né, disparada por alguma doença, né, que nós vimos aí, ou alguma situação de ativação do sistema imunológico, né. Com a resposta imunológica, nós temos a infiltração de células de defesa, como uma infiltração linfocitária, né, ela vai infiltrar-se nos nervos periféricos, e dentro dos nervos periféricos haverá a produção de autoanticorpos, né, ou seja, anticorpos, células de defesa, né, linfócitos produzindo anticorpos contra o próprio organismo. Tá? Esses anticorpos vão causar a destruição da bainha de mielina, levando à desmielinização das fibras nervosas e, nos casos mais graves, levando à degeneração axonal. Tá? Com a degeneração axonal, devido a esse processo de desmielinização, essa perda da proteção pela bainha de mielina, né, haverá então uma interrupção da transmissão da condução do impulso nervoso. Essa degeneração axonal ela pode evoluir de duas formas: o nervo regenerar-se ou o nervo degenerar-se e acabar morrendo. Tá? A morte, né, do neurônio, né, acarretará em sequelas, né, em perdas, vamos dizer, permanentes. A regeneração do nervo, dessa fibra nervosa, representará então o retorno das funções para o paciente. Então, aqui nessa imagem, a gente observa, né, a imagem de um neurônio normal acima, né, com o corpo, né, a fibra nervosa, o axônio, e a condução e o sentido da transmissão desse impulso nervoso, né, e a mielina, né, uma camada, né, de proteínas, né, que envolve a membrana axônica, que tem a finalidade de acelerar, né, a condução do impulso nervoso. Tá? Com a presença da bainha de mielina, nós sabemos que a condução do impulso ela é saltatória, consequentemente ela é mais rápida. Tá? O impulso vai saltando por entre os nódulos de Ranvier, né, acelerando a condução do impulso nervoso. Tá? Com a destruição da bainha de mielina causada por essa resposta autoimune inflamatória, né, ocorre a destruição da bainha de mielina. Consequentemente, né, nós vamos ter uma redução da velocidade de condução do impulso, e isso acarretará em perdas funcionais. Essas perdas funcionais que o paciente com síndrome de Guillain-Barré apresentará. Tá? Com a destruição da bainha de mielina, o axônio também fica exposto a essa lesão inflamatória, e então poderemos, né, encontrar casos de onde há degeneração axonal. Tá? Quando a fibra axônica é acometida,
as lesões tendem a ser mais graves e de maior lentidão para a recuperação. Tá? Quando somente a bainha de mielina é destruída, após a resolução do processo inflamatório, nós teremos uma reprodução dessa bainha de mielina pelas células de Schwann e a restabilização, então, da velocidade normal da condução do impulso. São os casos de Guillain-Barré em que há melhora, né, completa da função neurológica, né, dos pacientes. O diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré é feita pela história clínica, uma história clínica, né, baseada, né, na perda progressiva de força muscular, geralmente simétrica, então acometendo os dois lados do corpo, de maneira ascendente, começando primeiro pelos membros inferiores e depois alcançando membros superiores, tronco, levando o paciente muitas vezes a um quadro de tetraplegia, tá? Quadros de hiperalgesia, tá? Mas e de início súbito, né? Seria essa história geralmente mais comum encontrada para a evolução clínica da síndrome de Guillain-Barré. Tá? Alguns exames complementares auxiliam o diagnóstico. Tomografia, ressonância, exames de imagem não são padrão ouro para o diagnóstico dessa síndrome, tá? Sendo então a avaliação neurológica, o exame do líquor e a eletroneuromiografia os exames mais utilizados para o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Tá? No exame do líquor, esse líquor aparece inflamado, né, cheio de células inflamatórias e com uma característica de aumento de proteínas nesse líquor. Essas proteínas se elevam exatamente pelo processo inflamatório que ocorre no sistema nervoso, levando, né, a extravasamento de proteínas para dentro do líquor. Tá? Outro exame, né, que pode ser utilizado para o diagnóstico é a eletroneuromiografia. É um exame que avalia o potencial de condução nervosa para os músculos, né, e o que podemos encontrar é uma desmielinização multifocal e uma polirradículo neuropatia axônica, ou seja, uma lesão de várias raízes nervosas em seus axônios, né, de característica desmielinizante. Tá? Então, é o que caracteriza, então, a síndrome de Guillain-Barré. Com relação ao quadro clínico, nós podemos encontrar alterações sensitivas, como parestesias distais, parestesias essas caracterizadas principalmente por formigamentos, tá? Podemos encontrar hipoestesias, ou seja, diminuição da sensibilidade, tá? Tátil, térmica, né? E a presença de dor muscular. Essa dor muscular ela é de forte intensidade, muitas vezes levando o paciente a impossibilidade, né, na palpação muscular, né, na manipulação desse paciente devido a esse quadro álgico. Tá? O paciente apresenta uma fraqueza muscular de uma característica peculiar, como eu disse para vocês. Essa fraqueza muscular inicia-se por uma paresia, pode evoluir com uma plegia, ela é de característica simétrica, isso é um ponto fundamental na história clínica do paciente, e ela é ascendente, tá? Ou seja, primeiro membros inferiores, tá? E depois membros, tá, superiores. Tá? Primeiro acomete os membros inferiores e depois os membros superiores, uma característica ascendente. Ela é súbita e progressiva, ou seja, ela aparece, né, geralmente associada a um fator de risco inflamatório, mas, né, subitamente o paciente começa a apresentar essa fraqueza muscular. E ela é progressiva, ou seja, essa fraqueza muscular ela tende a piorar com um período, tá? E esse período ele é muito variável, ele pode variar de um período de 12 horas até no máximo 28 dias, ou seja, dentro
da manifestação clínica da síndrome de Guillain-Barré, né, acredita-se que há uma progressão de até 4 semanas, 28 dias, né, de piora, né, da fraqueza muscular. E após essas 4 semanas, prossegue-se, né, como uma fase de platô, ou seja, uma fase de estabilização, ou seja, de manutenção, nem de piora nem de melhora, tá? Então é como se nós tivéssemos aqui o início dos sintomas, tá? Né, o paciente piora, né? Ou seja, progride essa piora, a piora da fraqueza muscular, até um período de platô, né? E aí nós vamos ter um período de diminuição ou melhora da manifestação, né, da fraqueza muscular. Então esse período de pico aqui, ele pode durar até 28 dias, tá? Então todo esse período aqui de piora progressiva é variável, né? Pode ser mais rápido, né? Como pode durar até 28 dias, tá? A musculatura respiratória é afetada em 30% dos casos. Isso isso está relacionado aos casos mais graves também, né? Como o nervo frênico é um nervo periférico e é o nervo frênico que faz a inervação do diafragma, o nervo frênico pode ser acometido. Tá? E aí nós temos, né, paralisia diafragmática. Consequentemente, esse paciente ele necessita de um suporte ventilatório artificial, necessita de ventilação mecânica, consequentemente, né, de uma UTI. E como sabe-se, né, com essa duração de perda de até 28 dias, esse paciente ele vai ficar em ventilação mecânica, ele vai ser traqueostomizado, vai ter um longo período de internação. Tá? Então, além dos problemas relacionados à síndrome de Guillain-Barré, à desmineralização, nós vamos também, nesses casos, ter problemas associados ao período de internação hospitalar. Tá? São os casos mais graves da síndrome de Guillain-Barré, aqueles em que há comprometimento, então, da musculatura respiratória. Tá? A paralisia facial ocorre em 50% dos casos, afetando nervo facial, nervo oculomotor e nervos bulbares. Tá? Acometendo o nervo facial, o paciente vai ter paralisia facial periférica. Tá? Acometendo o nervo oculomotor, ele vai ter queda de pálpebra, ele vai ter midríase. Tá? E acometendo os nervos bulbares, ele vai ter principalmente disartria e disfagia. A dificuldade na articulação das palavras, dificuldade, né, na deglutição. Tá? Então, também é um fator que pode agravar aí os casos, né, de síndrome de Guillain-Barré. O paciente, como nós vimos lá no começo, apresenta hiporreflexia, redução dos reflexos ou mesmo ausência dos reflexos tendinosos. E como os nervos também transmitem informações autonômicas, nós podemos também ter sinais autonômicos, tá? Relacionados então a controle de pressão arterial e frequência cardíaca principalmente. Tá? Então nós podemos ter tanto o quadro de hipotensão quanto hipertensão e quadros de taquicardia e arritmias cardíacas. Tá? Também são quadros que podem levar a uma gravidade maior do paciente. Como eu disse para vocês, entre as complicações mais comuns está a insuficiência respiratória em 30% dos casos em que há comprometimento da musculatura respiratória. Né? Ela se deve pelo acometimento, né, do nervo frênico, né, acometendo o diafragma, ou seja, o diafragma também fica com paralisia, ou seja, uma insuficiência respiratória, né, por insuficiência diafragmática. Tá? Devido à fraqueza muscular, esse paciente ele apresenta uma tosse ineficaz e apresenta também como complicação estados de hipersecreção. Isso, né, corrobora, né, com os casos de pneumonia. Tá? Há necessidade de ventilação mecânica, né, e prolongada, não é uma ventilação mecânica, né, de poucos dias. Portanto, né, esse paciente ele também está sujeito a complicações inerentes
do processo de internação hospitalar. Tá? Ficar muito tempo em ventilação mecânica, acamado, né? Então tem todo ainda a preocupação com relação às questões, né, de internação prolongada. Tá? E com certeza é a principal causa de óbito nesses pacientes. Tá? A última vez que eu li sobre taxa de mortalidade em síndrome de Guillain-Barré, ela estava entre 5% e 10% dos casos. Tá? A principal causa de morte nesses casos, tá, é a insuficiência respiratória. São esses pacientes que apresentam, né, comprometimento, né, respiratório. Complicações podem envolver também as contraturas articulares e outras deformidades, tá, devido ao imobilismo, né, devido à plegia, né, trombose venosa profunda, né, TVP, maior risco de infecções, geralmente isso associado a períodos longos de internação, hipotensão ou pressão arterial instável. A outra complicação é essa paralisia ser mais persistente, permanente, né? Ou seja, sequelar. Isso acontece nos casos de maior degeneração axônica, né? Degeneração axonal. Se o neurônio que forma esse nervo, né, que foi acometido, for destruído, né, morrer, né, devido à degeneração axonal, tá, o neurônio morre e, consequentemente, é uma via nervosa perdida, né? Então, a função que estiver relacionada com essa via perdida, né, destruída, estará comprometida de forma mais permanente, persistente. Então, devido também ao estado de imobilismo, né, internação prolongada, as úlceras por pressão também correspondem a uma complicação. O prognóstico, né, na maioria dos casos em que não há comprometimento da musculatura respiratória, o prognóstico não é ruim com relação a risco de vida. Tá? O prognóstico com relação a retorno da atividade muscular é muito variável. Tá? Como eu disse, depende então da intensidade da agressão axonal em cada, né, sujeito, em cada paciente. Tá? A síndrome de Guillain-Barré geralmente não progride por mais de 5 semanas. Tá? Ou seja, ela não progride aí a sua fase de perda funcional acima de 5 semanas. Então, por volta aí desses 28 dias, cessa a progressão da perda funcional. Tá? A recuperação da fraqueza muscular, ela se inicia entre 2 a 4 semanas após o pico do sintoma ser atingido. Tá? Mas pode durar meses. Ou seja, né, nós temos o início dos sintomas, nós temos um período de progressão, né, da perda funcional. Esse período pode durar até 28 dias. Após esses 28 dias, a doença se estabiliza e entre 2 a 4 semanas, né, dessa estabilização, inicia-se a recuperação da fraqueza muscular. Então, podem observar que é uma doença de progressão, né, programada, né? Ela tende a progredir, mas tem um período em que ela para de progredir, só que a sua recuperação é lenta, né? Ela vai se iniciar de meio a um mês após, né, o final da progressão da perda funcional. A maioria dos pacientes se recupera até 6 meses após o primeiro sinal motor. Então, 6 meses após o início da recuperação funcional, esse paciente, né, vai apresentar a recuperação, né, funcional. Os casos em que há menor, né, agressão axonal. Alguns evoluem para insuficiência respiratória grave e, consequentemente, para o óbito, ou seja, a principal causa de morte nesses pacientes é a insuficiência respiratória. Tá? Então, aqueles casos em que há um diagnóstico mais precoce, né, o início do tratamento, né, mais precoce, né? Nós não vamos falar de tratamento farmacológico, né? Isso é parte do médico, mas existe um tratamento precoce que pode
né, vamos dizer, controlar a inflamação e diminuir a agressão inflamatória aos nervos. Quanto mais precoce isso for feito, né, menor vai ser a intensidade de agressão axonal e, consequentemente, mais rápido a melhora funcional do paciente. Tá? Alguns não conseguem, né, ou um diagnóstico precoce, ou às vezes o acesso ao tratamento medicamentoso correto, evoluem com insuficiência respiratória e sofrem todos os problemas, né, decorrentes da insuficiência respiratória, que é a necessidade de ventilação mecânica e internação prolongada. Tá? Então, por isso que a maioria dos pacientes com insuficiência respiratória evoluem para o óbito. Com relação à avaliação fisioterapêutica, né, o paciente ele vai ser avaliado, vai ser entrevistado, né, nós vamos fazer toda a questão da anamnese, né, que nós já sabemos do que se trata, né, a coleta da queixa principal, da história da moléstia atual e pregressa do paciente, relatar, né, tratamentos já realizados, se houve ou não necessidade de internação hospitalar, se houve ou não necessidade de ventilação mecânica, tempo de internação hospitalar, né, como que o paciente se encontra no momento da saída do hospital, como que ele se encontra no momento, né, da avaliação fisioterapêutica, né? Então, toda aquela questão da entrevista do fisioterapeuta, né, com o paciente com síndrome de Guillain-Barré. Aí avaliar, né, fazer o exame físico funcional, que vocês também já conhecem, né, avaliação das modalidades de sensibilidade tátil, térmica, dolorosa, proprioceptiva, né, avaliar a questão dos reflexos. Esses reflexos tendem a estar diminuídos ou ausentes. A gente utiliza o martelo de estímulo, né, para estímulo e avaliação dos reflexos. A avaliação da amplitude de movimento, tanto passiva quanto ativa. Tá? A avaliação de tônus muscular, é uma doença do sistema nervoso periférico, o paciente tende a apresentar hipotonia, tá? E a partir do momento que ele vai restabelecendo a função, esse tônus vai modulando, né, se tornando mais normal, mais próximo do normal. A avaliação da força muscular é importante para avaliar, né, o grau de impacto de fraqueza muscular. Esse paciente, nas fases mais agudas, tende a evoluir com tetraplegia, ou seja, força muscular zero. Né? Então, a graduação da força muscular é importante para a avaliação da recuperação funcional desse paciente. Consequentemente, avaliar, né, primeiro, né, o grau de perda, né, de trofismo muscular e, consequentemente, com o tratamento, ir avaliando a questão de ganho, né, de trofismo muscular. A partir do momento que esse paciente vai adquirindo, né, e retornando suas funções motoras, neuromotoras, né, a avaliação da coordenação, equilíbrio e da marcha se fazem necessários, né, para que a gente possa fazer toda essa reeducação funcional com o nosso paciente. Quanto a objetivos de tratamento, tá? Reeducar a musculatura que está afetada, tá? Isso leva tempo, né, como nós vimos, tá? Isso parte às vezes de músculos plégicos, tá? Ou seja, todo um trabalho primeiramente passivo, depois evoluindo para assistido e depois ativos e ativo resistido. Tá? A musculatura que ainda estiver, né, permanente, né, ou preservada, nós vamos também manter e melhorar essa força muscular da musculatura preservada. Recuperar a força e a resistência muscular, reestruturar o equilíbrio, prevenir deformidades articulares decorrentes da falta de movimento, ou seja, evitar essas complicações. Tá? Evitar complicações também com relação à presença de úlceras, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, contraturas e deformidades, atelectasias pulmonares, acúmulo de secreção e obstrução brônquica. Alguns desses pacientes
principalmente os que têm história de internação hospitalar, podem apresentar também fraqueza da musculatura respiratória. Então, também vai fazer isso necessário, né, um programa de fisioterapia respiratória, de fortalecimento de musculatura respiratória, né, de, de fortalecimento de musculatura de tosse, né, para facilitar a remoção de secreções que podem, né, estar presentes. Manter a independência e a qualidade de vida, né, do paciente. Isso aí eu sempre destaco esse tipo de objetivo, né? O paciente ele tem que se manter independente nas suas questões funcionais e isso representa, né, qualidade de vida. Né? A dependência funcional é um grande motivo para a redução da qualidade de vida dessas pessoas, das pessoas como um todo. Tá? Então essa pessoa, lembrando, ela vai ficar tetraplégica, né? E depois ela vai recuperar a sua função. A partir do momento que ele vai recuperando a função, ela vai ficando menos dependente funcional. Isso vai representar uma melhora da qualidade de vida para essa pessoa, com certeza. O papel do fisioterapeuta, né, durante a fase desmelinizante é informar o paciente, a família e a equipe sobre as mudanças fisiopatológicas advindas da doença. Técnicas de posicionamento correto para manter a integridade da pele e articulações e programa adequado de alongamento. O que quer dizer isso, pessoal? Nós vimos agora há pouco que nós vamos ter um período de início dos sintomas. Ele é súbito, né? O paciente vai começar a apresentar fraqueza muscular, inicialmente em membros inferiores, evoluindo para outras partes do corpo, né? Mas primeiro é membros inferiores. E nós vamos ter uma progressão, uma piora dos sintomas até um pico. Tá? Então, durante essa fase de progressão, que nós também chamamos de fase desmelinizante, o paciente vai continuar apresentando fraqueza muscular. Então, nessa fase, pessoal, não é uma fase de fortalecimento. Tá? Pelo contrário, se nós fadigarmos este músculo, a desmineralização vai ser acelerada. Tá? É uma fase em que o músculo está perdendo força porque a inflamação ainda está ativa. Tá? O grau de degeneração axônica pode ficar maior se exercícios resistidos que levem à fadiga serem realizados. Então, nessa fase de progressão, o principal é orientar. Orientar primeiro o paciente, a família, a equipe, de que as mudanças fisiopatológicas da doença, ou seja, a progressão, ela vai ocorrer até um pico. Tá? Por isso que vai se fazer necessário que, né, cuidar na prevenção de complicações, tá? Não na restabilização com relação à cura, tá? Porque ainda o paciente ainda está numa fase de piora. Então, técnicas de posicionamento, tá? Manter a integridade da pele para evitar úlceras por pressão, manter a amplitude de movimento das articulações preservadas, né? Um programa de alongamento evitando encurtamentos é muito mais indicado do que exercícios resistivos nesta fase em que há o que? A progressão, que nós chamamos de fase desmineralizante. Tá? Por isso, né, a importância do diagnóstico precoce. Imagina a gente pegar um paciente com Guillain-Barré, com fraqueza muscular, e a gente começar a fazer exercícios resistivos, chegando à fadiga desse paciente, nós estaremos piorando o quadro. Tá? Então, importante o reconhecimento da patologia, o diagnóstico feito pelo médico e a nossa participação nesse momento, né, com esse tipo de orientação, com esse tipo de cuidado com relação à prevenção de complicações. Nessa fase, então, deve ser evitada uma terapia ou exercícios intensivos, tá? Antes da fase de recuperação. Tá? Então, durante essa fase de progressão, ou seja, até a fase de platô, fase de estabilização, tá? Nós temos que evitar exercícios intensivos, fatigantes. Tá? Para quê? Né? Para reduzir o risco de complicações potenciais de qualquer tipo durante o processo de desmineralização.
Então, o nervo ainda está se desmineralizando. Se a gente fizer um tratamento muito intensivo, nós vamos potencializar essa desmineralização. E como que podemos identificar se os exercícios estão sendo exaustivos ou não? Fadiga persistente por mais de um dia, ou sensações anormais de dormência ou formigamento, são sintomas típicos de sobrecarga de trabalho. Ou seja, né, o paciente não pode referir esse tipo de queixa, tá? Após, né, o tratamento fisioterapêutico. Tá? Porque isso pode representar aí uma perda, né, funcional advinda, né, do exercício exaustivo, né, da fadiga. Tá bom? O fortalecimento deve recomeçar na fase de recuperação, ou seja, pelo menos após 5 semanas do início, né, dos sinais motores, tá? Inicialmente com baixa intensidade e progressão lenta. Tá? Também não podemos começar fadigando. O foco principal da fisioterapia é fazer os exercícios e conseguir mobilidade funcional com cargas de baixa intensidade, poucas repetições, com múltiplas séries a serem feitas ao longo do dia. Tá? Então essa é a recomendação com relação à programação, prescrição de exercícios para o paciente com síndrome de Guillain-Barré. Porém, a partir do momento que você vai percebendo que seu paciente já tem um bom grau de resistência, de endurance, né, você vai progredindo, claro. Tá? Isso é o foco inicial da reabilitação. Tá? O que a gente toma, às vezes, como regra é que doenças desmineralizantes, o paciente não pode fadigar. A fadiga representa, né, excesso de estímulo, né, excesso de carga, né, durante o tratamento. Isso não é muito bom, né, para pacientes com doenças desmineralizantes. Ok? O que nós podemos, então, realizar com esse paciente, né? Como estamos falando de atenção secundária, né, a nível ambulatorial, fortalecer a musculatura respiratória. Tá? Ah, professor, precisa fazer algum exercício específico para a musculatura respiratória? Não. A cinesioterapia que a gente faz, retirando o paciente, né, estimulando marcha, posição ortostática, a sedestação, essa cinesioterapia, ela já atua como um programa de fisioterapia respiratória. Tá? A não ser que você tenha algum dispositivo de avaliação da musculatura respiratória, tá? E, consequentemente, tenha um dispositivo de fortalecimento da musculatura respiratória. Né? Então, você sim pode, né, fazer uma avaliação com manovacometria, ou seja, medir PI e PE max, né, que avaliam força muscular inspiratória e expiratória, respectivamente, tá? E através de um threshold ou um equipamento chamado Power Brief, né, fazer, né, um programa de fortalecimento da musculatura respiratória. Tá? Mobilização ativa e assistida, evoluindo para resistida, a partir do momento que seu paciente vai tendo a recuperação funcional. Fortalecimento da musculatura que apresenta funcionalidade. Treino de transferências, né, conforme o paciente for evoluindo, né? Cama para cadeira, cadeira para andador, andador para muletas, muletas para marcha. Tá? Prescrição de órteses levam a facilitação da marcha. Uma das órteses mais prescritas para esses pacientes são as órteses de tornozelo-pé, que evitam o pé equino. Uma das principais sequelas relacionadas à síndrome de Guillain-Barré é a fraqueza do músculo tibial anterior, né, persistente, né, permanente. Isso vai levar a uma situação de pé equino ou pé caído. E o pé caído durante a marcha, ele vai
influenciar negativamente a marcha, né? Porque o paciente, quando vai dar o passo, o pé vai cair, né? E ele vai arrastar a ponta do pé no chão. Tá? Então, essa órtese tornozelo-pé, ela pode ser, né, interessante para esses casos, porque ela vai manter o pé em posição neutra, facilitando a marcha. Tá? Havendo deficiência motora importante após 2 anos do início da doença, o objetivo é desenvolver maior grau de independência possível na locomoção e nas atividades de vida diária. O que significa isso? Né? Após 2 anos do início da doença, a recuperação funcional ela também se estabiliza. E então a perda funcional que ainda existe após 2 anos do início da doença já não é uma perda funcional e sim uma sequela. Ou seja, o paciente dificilmente vai recuperar essa função. Tá? E aí, o que a fisioterapia faz? Né? A fisioterapia vai tentar desenvolver o maior grau de adaptação funcional possível com o que ele tem de independência, né, ou de atividade preservada, né? Buscando então essa independência funcional com o que ele tem de função preservada. Tá? Buscando aí, consequentemente, a melhora da qualidade de vida, né, desse paciente para essas atividades de vida diária. Tá? Adaptação com relação a dispositivos auxiliares de marcha, né? Adaptações com relação a atividade de vida diária, né? A terapia ocupacional pode ser um profissional que pode auxiliar muito o fisioterapeuta nesse momento, tá? Então, após 2 anos de início da lesão, o que o paciente apresenta de perda é sequela, né? E dificilmente ele recuperará. Tá? Então, o foco deve ser a independência funcional desse paciente com aquilo que ele apresenta de função. Ok? E finalizando, pessoal, nós temos um vídeo aí para passar para vocês. É um trechinho do vídeo que se encontra no portal de vocês, mas eu trouxe ele aqui para vocês assistirem o que ele fala sobre síndrome de Guillain-Barré. Deixa eu aumentar o volume. Por fim, a síndrome de Guillain-Barré é uma polineuropatia que está relacionada à alteração da imunidade. Ela causa inflamação, desmielinização e degeneração dos axônios. A fraqueza muscular surge de maneira súbita e pode ser generalizada, apesar de aparecer com maior frequência nos membros inferiores. O exame físico segue o padrão da avaliação neurológica motora completa dos membros inferiores e superiores, além da avaliação da função respiratória. Para o tratamento, são utilizadas técnicas respiratórias e motoras, como a cinesioterapia, além de técnicas específicas, como o método Bobat e a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Atualmente, os fisioterapeutas devem ter formação generalizada, humanizada e integrada a outros profissionais da saúde, fortalecendo as condições para a qualidade de vida da população. Por isso... Então nós vimos aí um resuminho, né, do que nós vimos na aula sobre síndrome de Guillain-Barré. É uma polineuropatia desmielinizante, inflamatória de caráter agudo, ou seja, a perda funcional ocorre de maneira súbita, né, simétrica, acometendo principalmente membros inferiores, primeiramente, né, que pode evoluir para as outras partes, né, do nosso corpo. Tá? O diagnóstico é feito pela avaliação neurológica, né, o neurologista vai identificar essas características de perda funcional, né, e pode ser auxiliada com exames complementares, como o exame do líquor, que vai se apresentar com aumento de proteínas, e a eletroneuromiografia, que vai mostrar o padrão de desmielinização dessas várias raízes nervosas. Tá? O prognóstico ele vai depender da intensidade da agressão axonal. Em 30% dos casos, nós vimos que acomete a musculatura respiratória, levando à insuficiência respiratória e necessidade de internação hospitalar e muitas vezes necessidade de ventilação mecânica. Esses são os casos mais graves que estão associados à taxa de mortalidade dessa doença, que a última vez que eu vi se situa-se entre 5% a 10%. Tá? O tratamento fisioterapêutico ele é fundamental, inicia-se desde as fases agudas da doença, mas com posicionamento, orientações
e alongamentos, visando a prevenção de complicações. Após essa fase de perda funcional, nós podemos já iniciar um programa mais completo, né, visando a recuperação funcional do paciente. Ela é lenta, em alguns casos pode durar 6 meses, né, até 2 anos, sendo que após 2 anos, né, a perda funcional que o paciente apresenta já se torna, né, sequela, né. E a cinesioterapia, com certeza, é a principal fonte de recursos para a reabilitação desses pacientes, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês sobre síndrome de Guillain-Barré, tá? Qualquer dúvida, envie para o professor está à disposição para responder, ok? Tá? Tchau, tchau, pessoal.